Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 33 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado de especiação. Especiação é a formação e evolução das espécies. Então, quando uma espécie nova se forma, leva algumas centenas de anos, nós dizemos que ocorreu uma especiação, o surgimento de duas novas espécies ou de uma nova espécie. E isso, consequentemente, é repercutido através da evolução das espécies atuais. Nós temos uma espécie, ela passou por um processo de modificações e mutações e deu origem a uma nova espécie. Ela passou por um processo de evolução, uma modificação que resultou no surgimento de uma nova espécie. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são identificar como duas espécies distintas podem ser originárias de uma única espécie ancestral. Toda a ideia da evolução biológica, da evolução dos seres vivos, é que nós surgimos a partir de um único indivíduo. Esse indivíduo, esse único ser vivo, essa única espécie de ser vivo, ancestral comum, ela foi evoluindo e dando origem a novas espécies. E essas novas espécies foram dando origem a novas espécies e assim temos a nossa biodiversidade atual. Todas as espécies de seres vivos atualmente conhecidas. E também conhecer qual o resultado do cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes. É possível ocorrer o cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes? Se sim, qual o resultado? É isso que a gente vai comentar na nossa aula de hoje. Espero que, para a gente começar a nossa aula, que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Como a gente já comentou anteriormente, essas anotações, essas definições, esses conceitos são muito importantes tanto para a fixação do conteúdo no momento, quanto para a utilização de uma revisão desse conteúdo futuramente, quando vocês forem fazer uma avaliação, uma prova, ou simplesmente relembrar essa atividade que vai ser trabalhada hoje. Vamos começar então. A formação e a evolução das espécies. Uma espécie é o conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. Então, quando dois indivíduos cruzam entre si através de uma reprodução sexuada e dão origem a um indivíduo, a um descendente, um filhote, que é fértil, que pode se reproduzir também, dizemos que essas duas espécies, esses dois indivíduos fazem parte de uma mesma espécie. Quando espécies diferentes cruzam entre si, em algumas situações elas podem gerar um descendente, podem gerar um filhote. Mas se são duas espécies diferentes gerando um filhote, esse filhote ele não vai ser capaz de gerar descendentes, ele vai ser estéril, certo? Então o cruzamento entre espécies diferentes gera um indivíduo estéril. Definição de uma espécie é bem específica. É um conjunto de organismos capazes de cruzar e gerar descendentes férteis na natureza. Dependendo do tipo de ambiente, diferentes características compõem e podem se acumular no processo de seleção natural dentro de uma população. Diferentes características podem se acumular com o passar do tempo. Por exemplo, nós temos ali a imagem do ornitorrinco. O ornitorrinco é um mamífero que possui bico, que é uma característica de uma ave. O ornitorrinco ele é um mamífero, tem pelos, característica dos mamíferos, mas ele põe ovos, característica das aves e dos répteis. Enfim, algumas características elas podem se acumular ao longo do tempo, processo de mutação, de seleção natural, e em uma determinada população. Então, nós temos aí alguns indivíduos que são bem diferentes do que comumente nós observamos. E o que é a especiação? Na imagem abaixo, nós temos duas espécies de esquilos
que vivem em lados opostos do desfiladeiro do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Então, o desfiladeiro é montanha de um lado, montanha de outro e um canal por onde passa um rio. Quer dizer, é muito profundo, é muito extenso, não tem como você, no caso um esquilo, cruzar de um lado para o outro desse desfiladeiro. Uma ave conseguiria facilmente, mas os esquilos não conseguem descer, encostar e subir. Não tem nem porquê. Então eles estão separados por esse desfiladeiro. Do lado sul nós temos o esquilo antílope de Harris e do lado norte nós temos o esquilo antílope de cauda branca. São muito parecidos entre si. Mas eles fazem parte de espécies diferentes. No passado, os ancestrais desses esquilos pertenciam a uma mesma espécie. Sim, os dois grupos de esquilo, as duas espécies de esquilo, do sul e do norte do Grand Canyon, eles pertenciam no passado a uma mesma espécie. Com o processo de formação do desfiladeiro, formou-se uma barreira geográfica. Uma barreira que impedia que aqueles indivíduos da população norte chegassem com os indivíduos da população sul. Eles impediu essa mistura do material genético entre eles. E essa barreira separou os indivíduos em duas populações que deixaram de se encontrar e, portanto, deixaram de cruzar entre si. Ao longo do tempo e por muitas gerações, mutações aleatórias e a reprodução sexuada possibilitaram o surgimento de novas características em cada uma das duas populações, que permaneceram ou não pela seleção natural. Então, na população do sul do Grand Canyon, ocorreram mutações, algumas não permaneceram. A seleção natural atuou sobre esses indivíduos e eles foram predados por uma águia, por exemplo. Então, aquela mutação ali não foi favorável para a espécie que vivia no lado sul do Grand Canyon. E outras mutações garantiram que a espécie se especializasse um pouco em determinadas características. Enquanto no norte, aquela primeira mutação lá não foi afetada. As águias não caçavam os esquilos daquela região. Então, características diferentes foram surgindo nas duas populações. Como elas não cruzavam entre si, os indivíduos, as características ficaram restritas à população do norte e à população do sul. E esses fenômenos fizeram com que as duas populações de esquilos se tornassem tão diferentes que passaram a ser espécies distintas. Eles não conseguiam mais, nem que quisessem agora, um esquilo com o outro, se acasalarem, cruzarem entre si. Eles não conseguiriam deixar descendentes férteis. E isso definiu uma nova espécie. Então nós temos aqui uma imagem um pouquinho mais aproximada dos dois esquilos. Percebam que eles são muito parecidos, mas algumas características específicas são encontradas em um e não encontradas em outro. Tamanho da cauda, alguma coloração, alguma listra, isso é o visual. A alimentação deles pode ter variado também, a resistência a determinada temperatura, ou enfim, as habilidades deles produzirem um ninho, se reproduzirem, pode ter variado. São mutações que podem acontecer e isso, nos seus descendentes, formou duas espécies distintas. As barreiras que impedem o cruzamento entre indivíduos de populações diferentes são muito variadas e podem ser representadas por rios, cadeias de montanhas ou até mesmo uma grande distância que separa essas duas populações, dependendo da capacidade de deslocamento de cada um dos indivíduos. Vou pegar um exemplo. Eu tenho uma criação de peixes num determinado lago e eu fiz uma barreira no meio do lago. Um peixe não vai conseguir ir para o outro lado do lago, mesmo que a barreira seja bem estreita. Então, não precisa ser uma grande distância
para gerar essa barreira geográfica? Uma pequena distância, mas isso vai depender do deslocamento de cada indivíduo. Se eles tiverem habilidade de se deslocar de um lado para o outro, então não vai estar exercendo ali uma barreira geográfica. Eles têm que estar isolados. Quando a barreira é física, esse fenômeno é chamado de isolamento geográfico. O isolamento geográfico permite que cada população evolua separadamente. Com o tempo, as populações acumulam diferenças a ponto de caracterizar a formação de duas ou mais subespécies. Com o tempo, ainda mais, vão formando-se espécies distintas. As subespécies são populações da mesma espécie que vivem geograficamente isoladas e, por isso, acabam desenvolvendo diferenças genéticas. Subespécies desenvolveram diferenças genéticas. Algumas pequenas características do corpo deles se alteraram, mas ainda fazem parte de uma mesma espécie, subespécies. Se o isolamento geográfico persistir após essas subespécies, a existência dessas subespécies, essas características distintas, por um longo período de tempo, chega-se a um ponto que as diferenças genéticas impedem o cruzamento entre os indivíduos das populações. Então, chega um ponto que essas subespécies elas vão aumentando ainda mais as suas diferenças entre uma subespécie e outra, e chega um ponto que elas não se reconhecem mais como parte da mesma espécie. Elas não conseguem mais se reproduzir, cruzar entre si. E dão a origem a duas espécies novas. Quando indivíduos de duas populações não conseguem cruzar entre si, ou conseguem, mas eram indivíduos estéreis, como a gente já comentou, dizemos que atingiram o isolamento reprodutivo. Dizemos, nesse caso, que surgiu uma nova espécie, a especiação. Isolamento geográfico, então, pode acontecer, as espécies vão se modificar, vão se adaptar, vão evoluir, vão sofrer mutações, mas vão ainda fazer parte de duas subespécies. Se persistir por muito tempo esse isolamento geográfico, aí sim nós temos o isolamento reprodutivo. No isolamento reprodutivo, nós temos a formação de duas espécies distintas, que não podem mais cruzar entre si. Enquanto eles são subespécies, eles ainda podem cruzar entre si e deixar descendentes férteis. Mas a partir do isolamento reprodutivo, não podem mais cruzar entre si e gerar descendentes férteis. O isolamento reprodutivo pode ocorrer, por exemplo, porque os machos e as fêmeas dos diferentes grupos não se reconhecem mais, não vai, entre aspas, ter uma atração física um pelo outro para reconhecer um como sendo macho e outro como sendo fêmea e se reproduzirem, porque seus órgãos genitais não são mais compatíveis, não tem mais como realizar a cópula, a fecundação do embrião, enfim, porque os gametas masculinos não conseguem fecundar o gameta feminino, que a gente já comentou, e porque o zigoto formado não completa o seu desenvolvimento. Às vezes até eles podem realizar a cópula, pode ter a união dos gametas, formar o zigoto, mas esse zigoto não vai se desenvolver, ele vai se degenerar e não vai produzir uma gravidez, enfim, porque são espécies distintas. Caso ocorra a formação de um indivíduo, ele será um híbrido estéril, ou seja, que não produz gametas funcionais. Híbridos, então, na natureza, na biologia, na ciência, nós chamamos de indivíduos que foram gerados a partir da união de duas espécies diferentes. Eles são estéreis. É o caso do híbrido de leão e tigre, o ligre, ou do híbrido de jumento com a égua, que é o burro ou a mula. São todos estéreis, não podem gerar descendentes. Todas as formas atuais de vida
mesmo as mais simples, surgiram depois de um longo processo de evolução, que produziu organismos capazes de sobreviver a determinados ambientes e deixar descendentes. Se você não deixa descendentes da sua espécie, você não vai estar passando as suas características, não vai estar dando continuidade à sua variabilidade genética. Se as espécies deixassem de ter descendentes, aqueles indivíduos iriam morrer e a espécie iria chegar à extinção, que não iria deixar descendentes. A história evolutiva das espécies pode ser vista como uma árvore, onde na extremidade de cada ramo da árvore estão as espécies atuais. E cada início da bifurcação de um galho marca um ancestral comum aos dois ramos que se bifurcaram. No tronco da árvore, vamos imaginar uma árvore grandona, bonita, no tronco da árvore nós temos um ancestral comum a todos os seres vivos. A partir dele começou a se bifurcar, a surgir um galho dessa árvore. E ali surgiu uma mutação na espécie, naquele ser vivo, que deu origem a uma nova espécie. E essa espécie se bifurcou novamente, dando origem a outras duas espécies, e assim todos os galhos da árvore se formaram. E é assim que nós temos os seres vivos atuais, a nossa atual biodiversidade, a partir da evolução dos seres vivos. Um processo muito longo, levou alguns bilhões de anos para acontecer. Então, a evolução requer tempo. Nós não conseguimos perceber a evolução dos seres vivos numa única geração, num período de 30, 40 anos. Ela precisa de milhares, milhões de anos para ocorrer. Foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz algumas pausas e as anotações necessárias, responde os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.